Fala aí, meus consagrados, meus raposo belga, de boa com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo. Sim, esse canal voltou a ser um canal do Cruzeiro. Mas amanhã eu já volto a falar sobre games, tá? Ou não? Mentira, eu criei um canal para isso. Então, por favor, colhem lá e deem uma moral para esse calvão que vos fala. O link vai estar aqui na descrição. E mano, num dos primeiros vídeos dessa volta vai ser para mostrar por onde andam os jogadores do bicampeonato brasileiro. O tempo que a gente era feliz e não soube valorizar. O tempo que a nossa maior reclamação era o Júlio Batista ou o William Farias, que se estivesse nesse elenco de hoje eram 10 e faixa. E só para deixar vocês situados, eu vou fazer um consolidado dos jogadores de 2013 e de 2014, porque o time foi campeão 2 vezes seguida, né, velho? E nessas 2 vezes não tiveram grandes alterações, né? Só alguns jogadores chegando, mas saindo mesmo foram bem poucos. Então eu acho válido a gente fazer dessa forma. Mas antes de começarmos, é muito importante que você deixe aquele like mais pesado que o Robertson aí embaixo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. É isso que vai fazer o YouTube recomendar o canal para mais pessoas. E se você for uma dessas pessoas, chegou aqui, curtiu e não se inscreveu, se inscreve aí, mano, e ativa o sininho para sempre que sair de novo, você ser avisado, velho. É melhor você não ser avisado pelo meu canal aqui do que, sei lá, pela justiça, né? Então, mano, se inscreve aí e ativa o sininho. Fechou? Digo, bora. Eu vou fazer essa lista por posições. Então, primeiro eu vou falar dos goleiros, depois dos laterais e por aí vai. O Fábio, assim como a maioria dessa lista, o Fábio participou das 2 conquistas. Não só participou, como está no elenco até hoje, tendo se tornado até, né, nesse tempo, o jogador que mais vestiu a camisa do clube, com 871 partidas disputadas. Esse caso aqui eu não vou me prolongar muito. Eu não tenho raiva do Rafael porque o maluco era reserva e era natural que quisesse ser titular em algum time. Só não precisava ser no Atlético, né? Mas boatos que nem no Atlético ele vai conseguir, já que aparentemente ele não sabe jogar com os pés, coisa que o Sampaoli acha essencial. E ele participou, entre aspas, né, já que era banco, das 2 conquistas. Esse aqui foi um pouco conhecido pelos torcedores, até porque só teve no elenco em 2013. Foi o Igor, que hoje tem 25 anos e atualmente joga pelo Operário do Mato Grosso do Sul. A escola de goleiros do Cruzeiro é tão boa que sempre foi muito difícil ver outros goleiros que não fossem o Fábio jogando. E assim aconteceu com o Igor, assim aconteceu também com o Ellison e também com o Rafael. Se bem que o Rafael, enfim, em comparação a esses dois aí, qualquer outros goleiros, foi muito mais utilizado, né? E voltando aqui ao Ellison, né? Ele foi revelado pelo clube, mas nunca teve uma sequência. E atualmente ele tem 33 anos e joga no Brasiliense. Mas a história desse cara com o clube ainda assim é respeitável. Isso porque em 2018 ele perdeu seu filho pequeno. E o que o Cruzeiro fez? Ajudou o cara financeiramente até que ele arranjasse um outro clube. Foi um dos poucos acertos, uma das poucas atitudes humanas da última diretoria, né? E ele participou dos 2 elencos. Agora vamos falar de zagueirância e começaremos por alguém que está no clube até hoje, inclusive como capitão dessa nova era, né, da era da reconstrução. Se trata do Léo, que participou das 2 conquistas, mas que naquela época era reserva da zaga Bruno Rodrigo e Dedé. Talvez o caso mais surpreendente. Em 2013, o Dedé chegou por 13 milhões de reais. Era o melhor zagueiro do Brasil e fazia jus ao apelido de mito. Jogou muita bola nas 2 conquistas, mesmo tendo entregado a paçoca nas Copas. E por incrível que pareça, velho, ainda assim, tipo, ele sempre continuou sendo muito respeitado, né? Mesmo tendo entregado a paçoca na Copa do Brasil, enfim, ter falhado na Libertadores contra o São Lourenço. Porém, o jogo virou. E 6 anos depois, o cenário é totalmente o oposto. Isso porque o mito de antigamente, hoje em dia, virou um sanguessuga do clube. Só se lesiona, não arranja clube interessado, se destaca mais pelo extracampo do que dentro dele
e também recebe um salário astronômico, né? Por aí na casa dos 600 mil, né? Apesar que ele teve uma readequação salarial, mas depois o clube vai ter que pagar de qualquer jeito. O cabeça de míssil, um dos grandes destaques pelos gols de cabeça nas duas conquistas, se aposentou em 2017 aos 32 anos, quando seu contrato com o Grêmio se encerrou. Grande Vitorino! Esse uruguaio aí, velho, ele faria uma bela dupla de zaga com o Dedé, velho. Eu sempre sonhei em ver essa dupla aí jogando. Jogando, né? Porque a gente viu eles juntos no DM. E eram conhecidos assim por, né, formarem uma dupla de zaga bastante cirúrgica, já que os dois se formaram em medicina no departamento médico. E hoje em dia, aos 37 anos, ele joga pelo Danúbio do Uruguai. Mas, diferente dos outros, ele participou somente da conquista de 2013. O Wallace foi outro que não jogou tanto nas duas conquistas do clube, porque na metade de 2014 ele foi vendido ao Braga por €1. What the fuck? Sim, você não ouviu errado, por €1. Mas a verdade é que o real valor da venda foi registrado pelos direitos econômicos dele, o que totalizou um valor de 29 milhões de reais na época. Atualmente, com 25 anos, ele joga na Lazio da Itália. Ó o Caveirão aí, gente! Paulão Caveirão, velho, Big Paul, artilheiro dos gols bonitos de bicicleta, mas só pelos outros times, porque pelo Cruzeiro ele fez parte do elenco campeão em 2013 e depois saiu. Hoje em dia, aos 34 anos, ele está jogando no Fortaleza. O Manuel chegou ao Cruzeiro em 2014. Ele chegou para ser um reforço pontual para a temporada e acabou virando titular, já que o Dedé começou a sofrer com uma série de lesões. Ele meio que sempre dividiu opiniões da torcida. Eu sempre achei ele um zagueiro de roça, velho, que não tem tanta habilidade assim, só dá chutão, mas faz o feijão com arroz. E hoje em dia, aos 30 anos, ele joga pelo Trabzonspor, da Turquia. Indo agora para os laterais direitos. Mike, uma das grandes revelações do Cruzeiro na década. Ele saiu daqui de uma maneira meio conturbada, é bem verdade. Mas fato é que em 2014, para mim, ele foi o melhor lateral direito do Brasil. E hoje, aos 27 anos, joga pelo Palmeiras. Tá aí um nome que também sempre dividiu opiniões. O Ceará, carinhosamente chamado de Cearáides nas fases ruins e nas boas chamado de Ceará. Estava aposentado desde 2018. Mas em maio, o União Luziense, da terceira divisão mineira, anunciou o jogador que atualmente tem 40 anos de idade recém-completados. Muita gente, cara, não lembra desse maluco aqui. E sinceramente, se eu não tivesse visto no site do Cruzeiro, eu continuaria sem saber que ele sequer existia. Porque ele fez somente uma partida no campeonato de 2013, que foi contra o São Paulo fora de casa. E hoje em dia, aos 35 anos, ele joga pelo Poconé de Mato Grosso. Só um jogo, cara. Só um mísero jogo. Poconé. Agora, os laterais esquerdos. Começando pelo Everton Maranguape. Só pelo nome você já imagina a mitância do garoto, né? Mas ela durou somente em 2013. Porque atualmente, aos 35 anos de idade, ele tá sem clube. E do jeito que a torcida é, daqui a pouco estão pedindo ele de volta. Mas melhor que o João Lucas ele deve ser. Ei, de Deus! Surprise, motherfucker! Esse aí a torcida ama odiá-lo. Tanto que nas duas temporadas que ele jogou aqui, era muito relativo. Um jogo odiava, no outro amava, e assim foi até ele sair no final de 2014. Atualmente, aos 34 anos, ele joga pelo Fluminense, depois de ter sido rebaixado com o Cruzeiro em 2019. Ah, Samúdio! Esse aí foi um que me iludiu com força quando chegou em 2014. Foi numa fase que todo mundo odiava o Egídio, mas assim que ele entrou, fez a gente voltar a sentir falta dos tremelique do Egideus. E atualmente, o Samúdio, que não é irmão da Elisa Samúdio, joga no Querétaro do México, aos 33 anos de idade. Esse foi um que tanto faz como tanto fez. Ele chegou em 2014, numa época que o Samúdio estava lesionado, se eu não me engano. Ou era o Samúdio, ou era o Egídio, ou eram os dois. Enfim, ele chegou para ajudar na lateral esquerda, mas não ajudou em nada. E agora, aos 29 anos,
atualmente está jogando no Ituano de São Paulo. Vamos agora aos volantes, e começando pelo Lucas Silva. Mas mano, pensa num time de volante, velho. 9 volantes em 2013 e 2014, cara, meu Deus. E o Lucas Silva, vindo da base, foi uma das grandes revelações nas duas conquistas. Hoje em dia, depois de uma passagem sem sucesso pela Europa e depois de ter voltado ao Cruzeiro e ter saído de novo, aos 27 anos ele joga pelo Grêmio. Um mito, ou melhor, um dos mitos do 6-1. Ele jogou somente a temporada de 2013, sendo um dos nomes mais criticados quando entrava na partida. E isso porque parecia que ele comia o Marcelo Oliveira, porque o bicho era lento pra desgraça, mas lento demais. E ainda assim ele tinha vaga no time. Mas também isso aí já era um reflexo da sua idade. Tanto é que se aposentou 3 anos depois no América, né, aos 37 anos. Esse é um cara respeitado por todo torcedor brasileiro. Eu não conheço ninguém que não goste de Paulo César Tinga. Ele não teve uma passagem inesquecível dentro de campo, mas fora dele sempre demonstrou muito respeito pelo clube. Tanto que se aposentou em 2014 pelo mesmo, depois do bicampeonato, aos 37 anos. Goste você ou não, Henrique é um dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do clube. E isso não foi diferente nas duas conquistas. Entre idas e vindas, ele tem 516 jogos pelo Cruzeiro. E atualmente, ele voltou ao clube pela segunda vez aos 35 anos. É o famoso Nilton Paulada. Participou das duas conquistas do clube e é muito querido pela torcida, que pede a volta dele até hoje. Tem doido pra tudo, né? Aos 33 anos, ele está sem clube depois que deixou o CSA. Souza Ferrugem, que não é irmão do Ferrugem. Ele participou das duas conquistas e atualmente joga no Al Ettifaq, que nome estranho, da Arábia Saudita. Ele está com 32 anos. O William Farias chegou para ser reserva, né, do Coritiba em 2014 e foi um jogador bastante criticado naquela temporada por conta das suas atuações não tão belas. Mas quem se importa com o ser humano, não fez só um jogador ali, sabe que ele passou um perrengue da bexiga com o filho dele, recém-nascido, né, e que sofre de paralisia cerebral. Eu não vou julgar um desempenho de um jogador sabendo de um problema desse. Então, atualmente, ele tem 32 anos e joga no Sport Recife. Esse aqui a torcida ama demais. Esse aqui, vocês, mano, pode até começar a se emocionar aí, porque esse aqui, cê é louco, lá vem pedrada. A torcida ama, mano, loucamente. Longe do Cruzeiro. Bruno Ramires, que subiu da base em 2014, não demorou muito para ir para outro clube. E hoje em dia, aos 25 anos, ele joga no Feirense de Portugal. O Eurico foi outro que subiu da base em 2014, mas pouco mostrou. E hoje, aos 26 anos, joga no Betim. O Alisson foi um dos poucos jogadores da base do Cruzeiro que vingou nos últimos anos a nível nacional. Ele esteve, né, nas duas conquistas, tendo sido titular em boa parte da temporada de 2014. Hoje em dia, aos 27 anos, joga pelo Grêmio. Esse aqui, mano, eu vou ter que dar uma pausa para vocês chorarem de saudade. Pronto, né? Então bora lá. O Everton chegou ao Cruzeiro em 2013, né, vindo do Curitiba, para ser um dos destaques do time. E não foi diferente. Foi um dos melhores jogadores ao lado de Ricardo Goulart nas duas conquistas, ganhando diversos prêmios individuais e até sendo convocado pela seleção brasileira. Hoje em dia, aos 31 anos, é um dos principais jogadores do Flamengo. Tá, podem chorar de novo. Ricardo Goulart, como eu falei, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro e do Brasil nas duas temporadas que jogou pelo Cruzeiro. Também colecionou prêmios individuais e convocação para a seleção brasileira. Atualmente, aos 29 anos, ele se naturalizou chinês e joga pelo Guangzhou Evergrande, da China. Menino Elber, revelado pelo Cruzeiro também, mas diferente do Alisson, não vingou, mas era bastante usado no segundo tempo em ambas as conquistas. E hoje em dia, aos 28 anos, joga pelo Bahia. Menino Július Batista,
ele chegou para ser o cara em 2013. Salário de quase R$ 1 milhão por mês, chegou de carro forte no Mineirão, mas não jogou tudo o que se esperava dele. Eu falo que a custo-benefício foi uma das piores contratações do Cruzeiro nos últimos anos. Isso diverge bastante opiniões, enfim, isso aí vai de cada um. Mas fato é que ano passado ele anunciou a sua aposentadoria aos 37 anos de idade. E hoje, aos 38, treina o Real Valladolid B da Espanha. Marlone foi diferente. Ele era uma grande promessa, só que de outro time, do Vasco. Chegou aqui em 2014 para despontar e ser vendido por um alto preço, mas acabou que não rendeu nada do que se esperava. Hoje em dia, é o camisa 10 do Suwon, da Coreia do Sul. Relâmpago Marquinhos. Ele chegou em 2014 para ser reserva e se destacou mesmo por fazer um gol histórico contra o River Plate na Libertadores de 2015, em pleno Monumental de Nunes, dando a vitória heróica ao Cruzeiro. Mas, no jogo da volta, eu já vou até pular de jogador porque não vale nem a pena falar, né? Outro que mal vestiu a camisa pelo Brasileirão e foi embora. Diego Souza fez apenas 6 jogos em 2013 e logo foi negociado com o futebol ucraniano. E hoje, aos 35 anos, joga pelo Grêmio. Borjão dos Mortalzão. Ele participou das 2 conquistas, mas teve uma participação mais efetiva em 2013, quando foi o titular daquela campanha. Ele se aposentou em 2016 pelo América Mineiro aos 35 anos. Ô, Dagol, que saudade. Esse sim tinha espaço aqui, viu? Mas ele se aposentou no ano passado aos 37 anos. Em 2013, ele foi o titular, mas em 2014 sofreu com lesões e acabou sendo reserva. Esse aí fez estágio de medicina com os doutores Vitorino e Dedé. Pouco jogou e muito se lesionou, mas ainda assim participou de alguns jogos da campanha de 2013. Hoje em dia, aos 32 anos, joga a terceira divisão espanhola pelo Móstoles. Mano, sem brincadeira. Esse eu acho que tinha espaço para jogar a Série B, hein? 30 anos, acabou de ser liberado pelo Corinthians e poderia refazer a história dele aqui, já que pouco jogou na campanha de 2013. Revelado pelo Cruzeiro, Vinícius Araújo participou da campanha de 2013 também, mas não se destacou. Hoje em dia, aos 27 anos, é o camisa 9 do Montedio Yamagata, da primeira divisão japonesa. Respeita o moço, rapá. William Bigodon chegou na negociação que levou o Diego Souza embora. Um dos coadjuvantes daquele time, e ambas as conquistas, hoje em dia, aos 33 anos, joga pelo Palmeiras. Luan de lateral esquerdo, né? Um atacante de lateral esquerdo. Quem é que lembra disso? Marcelo Oliveira, cê é louco, Guardiola brasileiro. Hoje em dia, ele tá com 31 anos e tá sem clube. Se dependesse da torcida, isso aqui era camisa 9 e faixa, porque ele gosta de provocar o Atlético. Fez bastante isso em 2013, aliás. Mas fato é, melhor que o Robertson ele é. O que não é difícil, né? E aos 32 anos, hoje em dia ele joga pela Chapecoense. O novo Neymar. Neilton chegou ao Cruzeiro em 2014 recheado de expectativas. Mas não preciso nem dizer que nenhuma foi superada, né? E hoje em dia, aos 26 anos, ele engana pelos gramados do Barradão, o estádio do Vitória. O flecheiro azul, o marqueteiro azul, o dono do melhor marketing do mundo. Que aliás, eu acho que o Sérgio Rodrigues está se inspirando nele. Mas também muito artilheiro. Apesar que não fez nenhum desde que voltou, né? Mas o fato é que o Marcelo Moreno é o melhor centroavante dessa bagaça aí. O que também não é tão difícil assim. Em 2014, ele também era. Jogou muito naquele ano de 2014. E hoje em dia, né, esse ano, ele retornou ao Cruzeiro. Um técnico que ganhou 2 Brasileirões seguidos, chegou em 3 decisões de Copa do Brasil até 2014. Esperava-se muito de Marcelo Oliveira, mas hoje em dia o técnico está sem clube há 1 ano, desde que saiu do Fluminense. Até rolou uma sondagem depois da saída do Adilson, mas não deu certo. E o técnico de 65 anos continua sem clube. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, porque, véi, deu um trabalho da bexiga sair pesquisando o nome dessa galera toda aí. Então, pra valorizar essa pesquisa que eu tive, esse trabalho, velho,
deixa muito like aí, por favor. E também sugestões aí de mais vídeos, assim, como esse, né? Enfim, vendo como é que tá os jogadores do passado, mas também sobre outras coisas, mano. É só deixar a sua sugestão aí. E também, se você tiver percebido que faltou algum nome, também deixa nos comentários. Mas eu acho que não faltou, não. Enfim. E se você não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você ser avisado. Valeu, é nóis!